para tratar um pouco sobre esses assuntos, pensando especificamente nos depoimentos e no impacto político dessa imagem, né? A primeira vez, portanto, que a gente consegue ver as imagens desses depoimentos. A gente já vinha noticiando desde o fim do ano passado o conteúdo desses depoimentos. Na semana passada, a gente conseguiu, junto à nossa analista Basília Rodrigues, também em Brasília, a íntegra em texto do depoimento prestado por Daniel Vorcaro, mas agora tem um vídeo, né? Isso, essa exposição, ver Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa, Ailton de Aquino, falando, divergindo sobre diversos aspectos relacionados a essa investigação e essa compra de carteiras do Master pelo BRB, traz um outro impacto. Mas só antes, Marcelo, eu queria explicar também um pouco mais, com a sua ajuda, sobre quais eram essas principais divergências, né? Porque a gente ouviu as falas, mas é importante trazer também um contexto. A investigação da Polícia Federal, ela aponta, junto com a ajuda tanto do Ministério Público Federal, quanto também do Banco Central, que o Banco Master estava com um problema muito grande de liquidez. Ele tinha créditos de longo prazo, como precatórios, pré-precatórios, e eles não conseguiam, portanto, fazer o dinheiro girar. Eles não conseguiriam ter a liquidez para pagar, por exemplo, as pessoas que investiam no Banco Master, gostariam de tirar ações, por exemplo. Então, eles chegaram num estágio que estava muito difícil de manter o banco de pé. Então, o que eles fazem? Eles tentam vender algumas carteiras do banco para o BRB. E uma dessas carteiras é da Tirreno, essa empresa que a gente viu o Daniel Vorcaro falar. E qual que é o problema dessa Tirreno? É uma empresa recém-construída, que um dos sócios trabalhava no Banco Master, ela não tinha liquidez nenhuma. Ailton de Aquino falou num trecho que a gente ouviu que boa parte do dinheiro era contabilidade, não era dinheiro de verdade que estava lá dentro. E eles venderam essa carteira, portanto, para o Banco de Brasília, e daí esse rombo e daí essas divergências. Então, de você, Marcelo, eu queria entender qual que é, de cara, o impacto político desses depoimentos e da imagem dessas pessoas na cariação, nas oitivas junto à Polícia Federal. Bom dia, César. Bom dia, Lúcio. Pois é, como o Lúcio já até falou um pouquinho antes, traz um outro peso realmente a gente ver essas imagens e ver exatamente como se deram esses depoimentos. Inclusive, fica nítido ali um constrangimento por parte do ex-presidente do BRB ao estar ali frente a frente com o dono do Banco Master. Eles sequer se olham, sequer se falam, ao final eles não se cumprimentam. Então, há um peso diferente, sim, em relação a gente ver essas imagens e como se deu todo esse processo. E apesar dessas divergências, e isso gera inclusive novas dúvidas, né, sobre outros pontos e sobre todo esse processo de aquisição do Banco Master pelo BRB, fica exatamente a principal dúvida: por que o Banco de Brasília se mobilizou para comprar, para adquirir aí o Banco Master? Havia ali todos os indícios de que o banco estava insolvente, que esses créditos realmente não tinham nenhum lastro financeiro. E o que se tem são argumentos de um lado e do outro para tentar justificar algumas miudezas, mas ainda não há uma resposta sobre por que o BRB se mobilizou para adquirir o Banco Master. Nessa cariação, a divergência ficou em torno principalmente sobre os créditos, né, César? Isso que você explicou, sobre os créditos da Tirreno e se eram eles que iriam dar esse lastro financeiro ao Banco Master, e isso iria sustentar então a compra ali do BRB e iria garantir a solvência dessas carteiras de crédito. E aí o que o ex-presidente do BRB sustenta é que ele não sabia que era uma carteira de terceiros, ele achava que era só uma recompra ali por parte do Master. Isso parece menor em relação ao todo, em relação a todo esse negócio, que realmente falta uma justificativa por parte do BRB e também por parte do governo do Distrito Federal, que é o maior acionista do BRB, por que mobilizou uma verba bilionária para adquirir esse banco. Então, essa cariação é um primeiro passo, ela traz uma divergência, ela mostra como esse processo está ainda muito truncado, mas ela não responde o ponto principal, que é justamente o que levou a esse esforço aqui do Banco de Brasília em tentar salvar o Banco Master. César.
Ô Marcela, eu estava querendo dizer, né, no começo que eu fiquei feliz, né, tirou um peso, porque tinha toda uma aura de nebulosidade em torno do caso Master, mas quando a gente vê essa cariação, a forma como foi conduzida pela delegada, a gente percebe que as instituições estão funcionando, né? E eu queria te perguntar o seguinte, Marcela, todos os interrogados ali, eles negaram influência externa, né, nas decisões. Como é que você avalia essa questão, principalmente no caso do BRB, que é impossível uma decisão de comprar uma carteira de crédito bilionária ter ficado ali só no âmbito da diretoria do banco? Exato. Esse é o ponto central, Lúcio. Quem está por trás dessa aquisição, o que mobilizou, quem mobilizou, qual era o interesse específico em torno desse negócio. E buscar os nomes, fazer esse mapeamento é talvez o principal desafio dessa investigação toda. A delegada, inclusive, tentou avançar nesse aspecto. Ela perguntou algumas vezes sobre relações políticas, né, de Daniel Vorcaro, e ele tentou ali sair pela tangente o tempo inteiro. Inclusive, quando a delegada pergunta sobre isso, Vorcaro diz que ele tem amigos em todos os poderes. Então, ele tenta, inclusive, tirar um ponto institucional dessa relação com políticos e tratá-los como amigos, e esses amigos, inclusive, não foram revelados. Daniel Vorcaro fez questão de não citar quem seriam essas pessoas com quem ele teve contato aqui em Brasília. O único nome de político citado até agora é o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que Vorcaro disse que se encontrou com ele para conversar sobre a compra do Master pelo BRB. Ele admite que teve essa conversa, mas também não dá detalhes, fala que foi uma conversa institucional. E também a gente tem que reforçar que Ibanez Rocha nega ter tratado desse assunto com Daniel Vorcaro. Aí, um segundo ponto de divergência, inclusive, sobre o que eles conversaram. Ibanez, ele admite, sim, que se encontrou com o dono do Banco Master, mas nega ter tratado desse assunto. Então, realmente, ainda pairam muitas dúvidas, ficam as contradições e agora a gente vê como é que a investigação vai avançar. Foi retirado o sigilo somente deste caso, então a gente também tem pouco acesso a informações. O ministro Dias Toffoli decidiu retirar o sigilo depois que o portal Poder 360 revelou um dos vídeos, revelou justamente esse vídeo da acariação. O próprio Banco Central, então, pediu também para ter acesso às investigações, aos depoimentos, e depois disso que Toffoli retirou parcialmente o sigilo desse caso, especificamente só em relação aos depoimentos. César e Lúcio.